Hey! Que dia feliz, hein? Olha aí, ó. Um sentimento muito parecido a ganhar uma Copa do Mundo, talvez até mais que isso para alguns. É uma ressaca muito boa nesta quarta-feira pela festa de ontem, não é? Mas eu gostaria de começar o programa de hoje com um meme bem legal que recebemos há muito tempo nas redes sociais. Você vai morrer de rir. Veja aí. Bom dia! Bom dia! Essa montagem é muito engraçada e ilustra exatamente e bem como muitas autoridades brasileiras acordaram no dia de hoje. Tem muita gente bastante preocupada já e nós vamos explicar com detalhes o porquê. Mas a diferença da direita para a esquerda é que a direita não se desfaz da parte derrotada como acontece do lado contrário, não. Nós temos de respeitar a parte perdedora como fazemos nas artes marciais, por exemplo. No jiu-jitsu, reconhecemos o adversário perdedor com muito respeito, sem deboches e humilhações. Mas essa vitória foi uma bênção. Ela veio maior do que o esperado e do que foi pedido. E se a esquerda globalista, extremista, tivesse agido diferente, o tombo não teria sido tão grande. Não. O pacote entregue foi bem maior do que foi pedido. É muito mágico isso. Foi uma bênção mesmo e bem generosa. Todo mundo esperava apenas a presidência, mas os republicanos levaram também o Senado, a Câmara e o Supremo americanos. Donald Trump volta à Casa Branca parecendo o Thanos dos Vingadores. Lembra dele? Exatamente. Com um poder tão grande nas mãos que apenas a um estalar de dedos as coisas acontecerão do jeito que ele quiser. Isso é ou não é fantástico? Foi uma vitória incrível e histórica, porque Trump não precisará de muito tempo para arrumar a casa antes de partir para a política externa. Com o Congresso como um aliado de peso e sem barreiras, em um estalar de dedos, as questões domésticas já estarão resolvidas, todas. E ele poderá pensar em situações emergenciais como os mais complexos avanços da geopolítica, principalmente na questão econômica, onde os BRICS manipulam a derrubada do dólar como moeda de lastro para a criação de seu próprio meio de comercialização, a sua própria moeda. Trump disse uma vez que, se dependesse dele, invadiria a Venezuela e acabaria de vez com as frescuras de Nicolás Maduro. Não fez isso porque não tinha a maioria do Congresso. Mas e agora? Com essa questão dos imigrantes ilegais, tem muita gente entrando nos Estados Unidos. E a Venezuela é uma das responsáveis pelo aumento dos imigrantes. Muitos venezuelanos nem querem sair de casa e só fazem isso porque estão sendo forçados, ameaçados. Eles pedem para que uma força maior interceda junto à política bolivariana e retire Maduro do poder. Toda a comunidade internacional de bem já reconheceu a derrota de Maduro e a vitória de Edmundo Gonçalves, o Urrutia, nas últimas eleições. E todos sabem o que Trump pensa dessa história e esperam dele, uma mão amiga. Ele agora não precisa nem gastar muita energia para resolver essa questão se estiver na vontade dele. O mesmo vai acontecer com o Brasil. Como dissemos no programa anterior, para que os brasileiros fiquem com os pés no chão, Donald Trump é presidente poderoso, mas dos Estados Unidos e não do Brasil. Mas agora, com o apoio do Congresso Nacional inteiro e da Suprema Corte Americana, aonde ele já tem 3 magistrados e terá direito a mais 3 de 9, totalizando 6 indicados, ele terá tempo suficiente para se dedicar aos brasileiros bem mais cedo do que se esperava. E isso se deu pela surpresa que foi a eleição da maioria no Senado, que pertencia aos democratas. Agora mudou tudo.
Mas falando diretamente, onde os brasileiros serão beneficiados com essa história? Na volta da normalidade das coisas, dos trâmites. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, é financiada em mais de 60% pelo governo americano. Ou seja, Trump terá um peso enorme sobre as decisões da Corte que forem de seu interesse. E tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são signatários do Pacto de San José da Costa Rica de Direitos Humanos. Se o Brasil não cumprir com o que acordou, poderá ser punido e, inclusive, ser obrigado a pagar indenizações em pecúnia, dinheiro, pelos abusos cometidos contra os direitos humanos. A sede da Corte Americana fica em Washington, bem próximo à Casa Branca, assim como a sede da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que já tem recebido inúmeras denúncias contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Todos sabem muito bem que a coisa por ali dança conforme a música, conforme quem está no poder. A organização também é mantida majoritariamente pelo governo americano. Então você já entendeu o tamanho do problema que vem por aí para certas autoridades brasileiras, não já? Se não, vamos tentar explicar um pouquinho mais. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, assim como Chris Smith, que tem ajudado muito o povo brasileiro, foram reeleitos para o Congresso. E Maria Elvira é aquela que segurou a foto de Alexandre de Moraes. Ela está disposta a ir às últimas consequências e pode acreditar que ela vai. Ela sabe muito bem do que está acontecendo no Brasil, assim como todos os republicanos. O secretário de Estado, que hoje é Antony Blinken, será trocado. É o secretário quem manda no Serviço de Imigração e Controle dos Vistos americanos para entrada nos Estados Unidos. Os deputados republicanos pediram a suspensão dos vistos dos juízes do Supremo brasileiro, mas Antony Blinken ignorou. Só que agora ele está de malas prontas, vai deixar o governo bem rapidinho e quem vai assumir estará alinhadíssimo com as propostas dos parlamentares americanos, os republicanos. E Trump aprova o projeto de suspensão dos vistos. Uma vez sendo feito isto, os Estados Unidos podem pressionar também os países aliados, como Portugal, França, Espanha, Alemanha e tantos outros da União Europeia, a fazerem a mesma coisa. E os magistrados da Suprema Corte estarão presos em seu próprio país. Nada mais de palestras em Roma ou em qualquer outro lugar que não esteja relacionado ao chamado eixo do mal. Entendeu a situação como começa a se complicar mesmo, real, de vez? E sabe quem estava ao lado do presidente eleito acompanhando a apuração dos votos e participando da festa da vitória? Sim, ele mesmo, o deputado Eduardo Bolsonaro. Donald Trump o ama de paixão e tem o deputado como um verdadeiro filho. Eduardo Bolsonaro convive com os filhos de Donald Trump e informa o presidente eleito de tudo, mas absolutamente tudo que acontece no país, entendeu? O Brasil é importante demais para os Estados Unidos em todos os aspectos, principalmente para evitar os avanços da Rússia e China no continente americano. Com os dois polos fortes, norte e sul, Trump consegue fechar a entrada dos chineses e russos no continente, ainda mais contando com Javier Milei na Argentina. Com as declarações de Lula antissemitas e a aproximação com os BRICS e a insistência de prejudicar o dólar para as transações comerciais, o presidente brasileiro acabou assinando de vez um nome na sua própria lápide. E com ele ainda arrastam os ministros da corte, como se fossem o abraço dos afogados. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que o presidente eleito Donald Trump já fez questão da presença do ex-presidente Bolsonaro na cerimônia de posse nos Estados Unidos. Mas todos sabem muito bem que a ida de Bolsonaro depende muito da boa vontade do STF e principalmente do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que fica é a seguinte: será que vai faltar inteligência para essa gente, para os ministros? Será que vai faltar habilidade nesta questão agora tão delicada?
Ainda não sabemos. Se não liberarem o passaporte dele, de Bolsonaro, será pior. Será o pior erro já cometido pelos ministros. Ainda mais com o levante do Congresso Nacional Brasileiro, com a recusa do deputado Marcel Van Hatten de acatar uma ordem ilegal da Justiça. Sim, porque depois dessa decisão, todo o Congresso Nacional parece que está acordando, enfim, e poderemos ver em breve, inclusive, o impeachment de alguns ministros. A eleição de Trump foi a pior coisa que poderia ter acontecido para eles. E o que eles devem fazer agora como medida mais sensata para não perderem o mandato, não perderem o cargo de ministros e depois a própria liberdade, porque isso também pode acontecer. Já que passaram a ser um órgão político, como muitos têm dito, eles têm de usar agora a cabeça, usar a política para negociar. Essa é a palavra do momento, negociação. É chegada a hora de chamar Bolsonaro e dizer, amigo, calma aí, somos amigos, vamos negociar. Tem que ser assim. Porque, caso contrário, a única coisa que vão conseguir, se continuarem com essa mesma linha dura, é só empurrar o punhal cada vez mais fundo no próprio peito. Tem de chamar a outra parte e negociar. Acabar com as condenações, suspender a inelegibilidade de Bolsonaro e ainda admitir a anistia para todos os condenados do dia 8 de janeiro. Do contrário, só vai aumentar ainda mais o castigo que cairá sobre a cabeça deles. Ou alguém tem alguma dúvida de que isso vai acontecer? Vai ser como o fabricante do helicóptero de guerra Apache disse certa vez. Quando ele aparece no horizonte, meu amigo, não adianta nem correr, porque a única coisa que você vai conseguir é só morrer cansado. Então não haverá saída para os nomes envolvidos nesta disputa que estamos presenciando nestes últimos 2 anos, se não houver uma boa negociação. Insistir no endurecimento só vai piorar as consequências e em pouco tempo depois. E ainda tem a investigação do Ministério da Justiça americano sobre a compra dos caças Gripen pelo governo brasileiro, onde o nome do presidente Lula está envolvido no processo. Ou seja, a pressão vai ser gigantesca, vai ser grande demais. Será que essa gente terá energia suficiente para suportar? A verdade é que o navio está afundando, meu amigo. E quem ainda puder, quem ainda tiver condições, que pule fora do convés agora. Caso contrário, vai morrer afogado também. Veja de novo a ilustração do momento de hoje, quarta-feira, 6 de novembro. Veja aí. Bom dia! Bom dia! O recado foi dado. Agora saberemos quem é inteligente e quem nasceu apenas para pastar. Vamos abrir espaço para o nosso apoiador. Preste bem atenção no que ele tem a dizer agora. Vai daí, Andrei Andrade. Adquiri o produto para minha avó, ela tá 100% melhor. Ela sofria muito de artrose. Hoje ela tá muito bem. Já tem 3 semanas que a gente está fazendo o tratamento e o remédio mudou a vida dela. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular, que você acabou de acompanhar mais uma pessoa que vivia com dores, vivia gastando dinheiro com medicação, comprou o Articular e hoje está livre, e hoje está liberto. E quando eu falo liberto, eu quero dizer da liberdade de você poder trabalhar, de você poder fazer as coisas do seu dia a dia sem sofrer com dor, sem precisar ficar gastando dinheiro com farmácia. Liberdade que eu falo é você não precisar ficar tomando aqueles remédios lá de uso contínuo. Até quando você vai ficar preso no sistema farmacêutico? Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado.
A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, naquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Você que trabalha bastante, tem uma rotina muito pesada, tem uma rotina que desgasta muito, saiba de uma coisa. Sem saúde você não consegue trabalhar mais não. E é por isso que eu falo, muitas pessoas deixam a saúde em segundo plano e só vai lembrar da saúde quando realmente o calo aperta. E o que eu quero te dizer é que eu também já passei por isso. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o André Andrade, eu sou o diretor aqui da empresa, eu quem desenvolvi o Articular e eu falo pra você, eu desenvolvi esse produto depois de uma necessidade que eu também tive. Eu tive um problema muito sério com o meu joelho esquerdo, eu tive condromalácia e artrose. Pra quem tem, sabe o que eu tô falando. Gente, uma dor terrível. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, nem o meu carro eu conseguia dirigir. Só pra você ter uma noção, não conseguia trabalhar. E todos os medicamentos que eu tomei, desde o Dipirona Dorflex até uma codeína, um Tramal, uma morfina, não resolveu mais. É o que eu falo, o corpo ele se acostuma com a química e chega uma hora que não faz mais efeito. E o ortopedista ele falou pra mim, falou, Andrei, para de tomar esses remédios de medicação forte. Vamos fazer um tratamento que realmente funciona. Ácido hialurônico. Eu não sabia o que era. Na época, era lançamento. Ácido hialurônico. Eu fiz 6 aplicações de ácido hialurônico. E depois dessas 6 infiltrações que eu fiz, a minha vida mudou completamente. Eu falo pra você, gente, só quem sofre com a dor sabe o que a gente passa. Só quem sofre com dor sabe o quanto gasta de dinheiro, de medicação, noites mal dormidas, não consegue trabalhar direito, trabalha estressado, aí pega um trânsito, já fica mais estressado, aí desconta em quem não deve. Gente, é difícil. E é difícil também você ter uma pessoa do seu lado que vive reclamando de dor. Se você tem uma pessoa que está passando por isso, ou você é essa pessoa, use o Articular, gente. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, vamos fazer o seguinte, separa um papel e caneta, porque hoje a promoção está incrível. Eu vou liberar uma promoção incrível hoje e você tem que ligar nesse telefone aqui, ó, que está aparecendo na sua tela. É o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Tem a opção também de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui abaixo e você cair diretamente no WhatsApp. Então, gente, não perca tempo. Chega de ficar gastando seu dinheiro com farmácia, invista naquilo que realmente funciona, que dá resultado. E aqui nós somos assim, transparente. Colocamos o depoimento, testemunho de pessoas que usam o produto para que você veja que realmente funciona. E que você também vai ser o próximo a mandar o seu depoimento aqui com a gente. Então ligue e peça o seu Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E pra quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis. É o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo pra quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrada, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e eu vou pedir para que você se inscreva em nosso canal e no final, se tiver gostado, que nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. O ex-presidente Donald Trump vai voltar à Casa Branca em janeiro. Foi o fim de uma longa espera dos apoiadores que já não viam mais a hora disso acontecer, principalmente os brasileiros.
O coronel Gerson e o jornalista Paulo Figueiredo montaram uma bela central de transmissão nos Estados Unidos para acompanhar passo a passo a apuração dos votos e tiveram quase, preste bem atenção, a mesma audiência que a Fox News dentro do mercado americano no momento da live deles. Foram mais de 200 mil pessoas assistindo em tempo real. Foi muito legal. E agora, para comentar mais sobre essa vitória histórica de Trump, estamos recebendo hoje dois convidados ilustres, o deputado pelo PL do Rio de Janeiro, General Pazuello, e Alfredo Bessoff, diretamente da Europa, que nos vai dar uma posição de como a Europa, o velho mundo, recebeu essa notícia. Senhores, muito bem-vindos. E, deputado, vou começar com o senhor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E essas eleições mostraram que ninguém mais aguenta a esquerda extremista e cheia de ideologias exacerbadas no mundo. Foi uma eleição cheia de surpresas, mas a maior surpresa foi essa. Donald Trump levou em tudo quanto foi lugar. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Oi, Alfredo. Muito bom estar com vocês aqui, poder conversar sobre esse assunto. E é óbvio pela minha cara que eu fiquei a noite inteira acompanhando o processo. Então, todos nós estamos sem dormir desde ontem. E, independentemente disso, eu começo te respondendo que eu acho que não foi uma surpresa. Mais uma vez, as grandes mídias, as grandes estruturas de comunicação, dominadas pela esquerda, dominadas pela grana, elas vão transmitindo narrativas errôneas. Os dados de que todos os swing states estavam com Trump eram dados antigos e disponíveis para todos nós. Só que não chegava da forma como chegava o outro lado. Então, a gente vive a guerra da comunicação. A gente vive a guerra das narrativas. Este desenho que está aí é o desenho que já vinha sendo divulgado por várias pesquisas americanas e nós tínhamos os dados. Então, na minha visão, infelizmente, diferente, não tive surpresa alguma. A surpresa seria se a candidata Kamala Harris tivesse ganhado de alguma forma. Eu acho que isso é uma realidade que nós temos que entender que acontece no mundo, que é a construção de narrativas, a utilização dos grandes meios de mídia e comunicação para iludir e levar as pessoas a opinião para onde elas querem. Para onde elas querem. Nós não podemos abrir mão disso. Tanto é que nós estamos aqui hoje. É assim que funciona. Falando a verdade, mostrando a cara, e para que todos possam ver os dois lados, né? O lado que é contado pela grande mídia e o lado que é a verdade que nós conhecemos. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, eu quero te dizer que realmente o mundo woke ele foi derrotado de uma forma direta nos Estados Unidos, mas já vinha sendo derrotado. Grandes empresas americanas já vinham demonstrando exaustão nas pautas ideológicas woke, e isso se reflete na eleição ao final. Então, um dos grandes jornais americanos coloca que ele estaria desativando seus departamentos de igualdade, não sei o quê, gênero, esse pacote todo woke. Por que ele estaria desativando? Porque ele viu pelas pesquisas de trabalho que 80% do público que lia o seu jornal, suas notícias, não se interessavam por aquela pauta. Então, é um fator econômico dele. Ele está vendo, eu vou gastar dinheiro nisso para quê? Eu vou afugentar os meus leitores para quê? Se 80% dos leitores não tinham identidade com aquela pauta woke. Então, eu acho que essa é a grande vitória. Eu acho que Donald Trump ele representa uma mudança nessa linha das Américas. Nós tínhamos já o Milley, ainda aqui na nossa América do Sul, aqui ao sul do Brasil, já batendo forte, e agora nós temos na outra ponta os Estados Unidos fazendo um grande gancho aí, uma grande pinça
E o final disso, se Deus quiser, será o livramento do nosso país, o mais rápido possível dessas pautas, o mais rápido possível da radicalização da esquerda, o mais rápido possível da normalização da política e do nosso judiciário. Tá certo. Alfredo Bessoff, quero ouvir você a respeito disso também. Olha só, estou parecendo aqui o Donald Trump também, hoje vestido aqui, né? Porque agora... Estou aqui, então, em homenagem ao Trump, eu estou aqui com o meu charuto cubano. Bom, a questão, eu escutei com muita atenção a explanação do general Pazuello e eu quero fazer alguns complementos, questões que eu, ao longo do dia, debati que foram enriquecidas com a opinião do general Pazuello, e é por isso que eu reputo tão importante a gente ter essas interações. Na verdade, o mundo todo, ele se encaminha para a fadiga desse modelo, dessa esquerda identitária. A esquerda do mundo todo, no Brasil, na Argentina, na Itália, em Portugal, na Hungria, em Israel, onde tem direita, na Alemanha, a direita identitária está perdendo espaço. Qual é essa direita identitária? Ela pode ser resumida numa sigla chamada DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão. É um conceito woke muito centrado em algumas coisas que verdadeiramente são assustadoras. As empresas, a Harley Davidson foi largando, as empresas de uísque, produtos agrícolas, todo mundo está largando. Mas ainda faltava uma derrota acachapante. Eu só quero fazer uma ponte aqui, porque também houve vitória do campo da direita lá na Holanda, uma vitória grandiosa na Holanda e em vários países, e eu estou aqui acompanhando a situação aqui pela Europa. Então, se você olhar, nós estamos vendo o pêndulo. O pêndulo está indo para a direita. E esse é um fluxo, general e meu caríssimo Paulo Echevarria e os nossos net-espectadores, esse é um fluxo normal. Esse é um fluxo que não se trava, não se segura, não se controla, não é dominado pelas pessoas, porque não é dominado pelos dirigentes, porque esse fluxo parte do ser humano. E hoje eu estava observando uma das entrevistas onde um dos analistas colocou uma coisa muito interessante. O Trump falava com as pessoas do ponto de vista de classe trabalhadora, de classe média, enquanto que o Partido Democrata estava coisificando esse segmento da sociedade, quase que tornando ele refém dessa pauta identitária. A pauta identitária, ela é uma pauta complexa, ela é uma pauta reveladora. Agora, antes de nós começarmos aqui o programa, eu inclusive falei com o general, com o deputado Pazuello, de uma situação muito clara. A vitória do Trump decorreu de uma série de fatores, N fatores. O esquilo foi só mais um. A escolha de um bom candidato a vice, enquanto que a Kamala escolhe um trapalhão, literalmente um trapalhão, e tem uma cena que eu usei ontem, general, ele foi demonstrar que ele era caçador, ele não sabia colocar um cartucho de 12 numa arma 12 de 2 canos. Ele não sabia desmunhecar a arma para botar os cartuchos. Imagina, esse era um caçador. Então, nunca há um erro na derrota e nunca há um só acerto na vitória. Há uma sucessão de coisas, mas uma questão que ficou muito clara. Os grandes derrotados nesse processo eleitoral, meu caríssimo Paulo Echevarria, que conhece como ninguém a questão da mídia nos Estados Unidos, o grande derrotado foi o modo presunçoso da mídia reagir diante da vitória, do crescimento. Eles fingiam, faziam de conta que nada estava acontecendo. É isso mesmo. General, o troço estava acontecendo debaixo do nariz deles e eles ficavam assim, não é isso. As coisas acontecendo, e a incidência e a manipulação Então, na minha opinião, general e Paulo, e os nossos net-espectadores, nunca se vence por um fator, nunca se perde por um erro. Na verdade,
é preciso ter uma conjunção de erros e acertos para tocar o eleitor. Por que o Trump venceu? Porque o Trump foi falar com o eleitor. O Trump atingiu o eleitor. O Trump soube dizer para o cara lá dos grotões, os condados, sei lá eu, o nome que tem lá nos Estados Unidos, Grotão e Linha, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Candelária e outros lugares. Mas lá nos condados, ele soube falar com essas pessoas. Só para encerrar essa minha parte, teve um lugar onde não ganhava um candidato republicano desde 1800 e coquinho. Acho que 1842. Isso é revelador. E olha só, Donald Trump vai começar agora, né? Em janeiro, ou seja, ainda são 4 anos aí pela frente, um desespero total da esquerda, né? As empresas de comunicação no Brasil, hoje pela manhã, estava todo mundo com ar de velório, né? Essas consorciadas, que a gente chama de consorciadas, né, Alfredo, né, general? Não, se consorciaram mesmo. Se consorciaram mesmo, né? De verdade. Estavam aí com um ar de velório, tudo acabado. E só tem 2 anos que os caras estão aí no poder e tudo começa a virar a partir de agora. General Pazuello, como é que essa vitória de Donald Trump nas eleições americanas pode repercutir hoje no Brasil? Todos nós já sabemos, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O que pode acontecer aqui? O senhor não acredita também que o que acontece nos Estados Unidos é espelhado diretamente no Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida que é espelhado, e quanto mais a gente tenta fingir que nós não somos americanos, sul-americanos, mas americanos, e a liderança continental, ela é do americano. Liderança mundial, mas no continente americano é o norte-americano. E sim, influencia diretamente no Brasil em todos os aspectos, em todos os campos do poder. Colocar de uma forma mais inteligente, em todos os campos do poder influencia um governo de direita, um governo de esquerda, ou seja lá o que for que esteja nos Estados Unidos. Mas eu coloco também uma ideia para ti, começo te dizendo que vai acontecer, já está acontecendo. Começa no minuto seguinte à vitória dos 270 delegados dos Estados Unidos. Tudo já muda, o olhar já muda. Mudou também no Oriente Médio, sei que a gente vai chegar lá para conversar sobre isso, e muda no Brasil. Muda a visão dos investidores, muda a visão dos brasileiros que estavam sem perspectivas de continuar a investir no Brasil. Muda a bolsa, muda dólar, muda tudo. E sim, na minha visão, a geopolítica americana e a diplomacia americana vão estar diretamente atentas ao que acontece no Brasil. Por que Brasil? Porque o Brasil já é, há muito tempo, o líder regional da América do Sul. Talvez de toda a América Latina, dividindo com o México na América Latina. Mas na América do Sul, sem dúvidas. E o que acontece no Brasil reflete na América do Sul, na América Latina, e vai refletir na liderança continental, que é os Estados Unidos. Então, a compreensão é simples. É inevitável que o americano trate a diplomacia brasileira com o Brasil, as relações com o Brasil, de per si, de olho, de lupa, para que possa influenciar da maneira correta. É assim que funciona. Nós influenciamos o que acontece na Venezuela, visto aí a entrada nos BRICS. Nós influenciamos o que acontece na Argentina, nós influenciamos o que acontece nos países da América do Sul. Claro que sim, que nós somos uma liderança regional. E quando muda o governo brasileiro, tudo muda na geopolítica, nas relações diplomáticas da América do Sul. Então, não tem nem como se pensar o contrário. É claro que quando muda o líder do continente americano como um todo, influencia toda a América. E vejo aí que essas disputas, que são todas óbvias e claras, dia a dia,
Essas disputas estão muito claras. Você tem um lado, que é o lado ideológico, o lado woke brasileiro, o lado woke que não é o woke, mas é do PT, que é da esquerda, que tem a ideologia das discussões da sociedade, digamos, das fricções sociais, que é assim que se cresce nessa linha. Isso tudo vai ser influenciado de maneira direta. Quero também dizer para vocês uma coisa. Nós também já fizemos o nosso primeiro papel. Nós já ganhamos as eleições municipais. Uma eleição municipal de 5.570 municípios é uma das maiores eleições do mundo. E nós tivemos uma vitória acachapante, usar um termo do Alfredo, acachapante, sobre a esquerda nervosa. Ou seja, a centro-direita sai das eleições municipais com uma vitória acachapante sobre o restante. Essa é a primeira resposta, e agora nós temos o reforço da entrada do Trump, da eleição americana com suas casas, do Congresso. Isso é um caminho. E, obviamente, eu, como um deputado federal de direita, eu gostaria muito que esse caminho prosseguisse e nós tivéssemos os reflexos disso nas nossas eleições para o Senado em 26 e para a presidência da República, que é onde realmente nos interessa muito para trazer o país para a paz, trazer o país para o equilíbrio, acabar com essa disputa de ponta de esquerda e ponta de direita, voltar para a linha correta, que é a linha da paz, e não das perseguições, das prisões, das acusações, da censura, como nós estamos vivendo hoje o dia a dia no nosso país. Nós estávamos falando aqui no início do programa justamente isso, né, que a diferença da direita para a esquerda é que a direita não vai lá agora massacrar, humilhar, né, aquele oponente que perdeu a batalha. Muito pelo contrário. O que a direita hoje, que foi chamada de extrema-direita todo o tempo, na verdade, apenas lutava pela coisa que é certa, pela Constituição, por aquilo que está escrito na Carta Magna. Apenas isso, nada mais que isso. E o que está acontecendo agora é a esperança do povo brasileiro, da direita, inclusive direita mundial, que as coisas voltem a acontecer exatamente como eram antes. Apenas isso. E tudo indica, pelo que acontece nos Estados Unidos, que essa força que nós vemos hoje do PL, ela vai voltar a florescer novamente, né, general? Ela vai voltar a florescer porque fica difícil continuar batendo. Eu não diria nem a força do PL, mas sim, né, da direita claro, como um todo. É muito, né, maior do que o PL. É muito maior do que o PL. Né? A gente tem que parar com isso, porque senão as pessoas de repente vão ficar dizendo, tá vendo aí, tá naquela polarização novamente. Lula e Bolsonaro, pelo amor de Deus. Lula. Nada disso. Né? O que a turma quer de volta é aquela vida tranquila, onde todo mundo tem direito à liberdade de expressão, tem direito a falar. Se aquele cara da esquerda não está de acordo, que use, né, os mecanismos já previstos na lei para se, né, reparar uma difamação, uma calúnia e coisa assim. Mas o que acontece agora, e eu lhe pergunto, como é que o senhor acha que essa vitória de Donald Trump, melhor do que isso, vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar uma coisa que vai ser bem curiosa, que nós também falamos no primeiro bloco, que é a troca do secretário de Estado americano. O Antony Blinken vai sair e vai entrar agora um indicado, né, do presidente eleito Donald Trump. E aí você junta isso aí aos deputados republicanos, Maria Elvira Salazar, Chris Smith, que pediam o cancelamento. Eles têm inclusive um projeto para suspender os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Ou seja, para que eles não possam entrar. Espero que a gente não chegue nisso, né? Esperamos que isso não aconteça. Não seria o momento agora, na sua opinião, general, de começar uma negociação, de todo mundo baixar a bola agora e voltar a conversar
chamar para um bate-papo, falar, olha, vamos parar com isso, porque se continuarem nesse ferro e fogo, vai dar ruim, vai dar muito ruim, porque a pressão vai ser gigantesca. E como é que se vai sustentar uma pressão como essa por mais 2 anos ainda vindouro de mandato? O que o senhor acha disso? Paulo, primeiro eu queria fazer uma assertiva aqui para todos que estão nos ouvindo, porque quando a gente passa pelo assunto censura, mesmo sem usar essa palavra, pela liberdade de expressão, a gente tem que entender que todas as liberdades são importantíssimas, né? Todas elas. E são várias as liberdades. E são várias as liberdades que estão sendo depauperadas no nosso país. Vêm sendo depauperadas no nosso país por processos, por conduções políticas, por ideologias, pela imprensa. E eu queria dizer para você que existe uma que é a mais importante de todas, que é a liberdade de expressão. Porque se você não puder falar, você não pode lutar, gritar, se expressar para defender as outras liberdades. A liberdade de expressão é a liberdade básica, sem a qual você não luta pelas outras liberdades. Todas são importantes, mas a mais importante, a primária, é a liberdade de expressão. E é por isso que nós vemos autoridades, usar um termo bem educado, autoridades do nosso país, com a vontade louca de cercear a liberdade de expressão, a vontade louca de censurar as pessoas, de criar verdades absolutas. Então, para mim, eu queria só deixar esse ponto bem claro, eu parei, falei, é uma assertiva, não estou fazendo uma resposta, só porque passou pelo assunto, eu queria pegar esse gancho. Tá certo. Com relação ao que vem pela frente, nessa necessidade de acalmar, de acomodar as coisas, nós somos brasileiros, a nossa diplomacia é assim, nós somos pessoas que acomodamos, né? Nós somos acomodadores, nós não temos sangue espanhol nas veias que grita, luta, mata. Nós somos mais acomodadores, negociadores, nós compreendemos as pessoas, nós aceitamos os erros. O brasileiro é assim. O brasileiro não está com uma faca na mão, uma espada na mão, lutando, brigando, gritando, tudo que é lugar. Não está. Não está mesmo. Então, eu acredito, Paulo, que Desculpa colocar de volta aqui. Eu acredito que nós temos que ter a esperança de que as autoridades compreendam que é necessário baixar a bola, necessário negociar, necessário trazer a paz social para o nosso país. Nós precisamos libertar os presos políticos do nosso país, trazer de volta os exilados políticos do nosso país. Nós temos que anistiar na maneira ampla como foi tratado no governo militar. Anistia ampla, geral e restrita, porque é só assim que se constrói uma sociedade. Se nós continuarmos brigando, hoje quem está no poder caça quem é a oposição. Amanhã quem está no poder, quem estiver no poder vai caçar o outro que está na oposição. O país não anda, a vida não segue. Isso é a destruição de uma sociedade. É necessário que haja a compreensão de que se errou, assume os erros, as correções já foram feitas, já está bom. Se acertou, parabéns, você estava certo. Agora, vamos seguir em frente. Nosso país merece que nós sigamos em frente. Nosso país merece que cada um fique na sua esfera de atribuições. Cumpra o seu papel e fique na sua esfera de atribuições. Tem um ditado, não um ditado, mas uma frase militar que é, meu amigo, você tem que ficar do tamanho da sua cadeira. Aquela é a sua cadeira. Você não pode ter uma bunda maior do que a sua cadeira. A cadeira é aquela. Então você caiba
na sua cadeira. Então, eu acho que essa é a tônica da pacificação e que a gente tenha... E só para lembrar, você não tem pacificação quando só tem força de um lado. Tá bom? Vamos deixar isso claro. Por que estamos falando disso hoje? Porque o equilíbrio de forças, ele está começando. Porque nós estávamos só apanhando de um lado. Só existia força de um lado. Todo o sistema estava fechado e unido contra a direita, contra os conservadores do nosso país. Agora você tem um reequilíbrio de forças. Começa com a eleição municipal e começa com o Trump, os Estados Unidos caminhando para a direita. Então a geopolítica e a diplomacia precisam chegar para nós como ponto aglutinador dessa acomodação. Eu acho que essa é a verdadeira essência do que todos nós queremos falar e do que todos nós queremos para o nosso país. Perfeito raciocínio. Gostei, muito bom. Alfredo, você concorda com o general? Você acredita que o Brasil agora, as autoridades brasileiras, têm a faca e o queijo na mão para conseguir uma negociação, apaziguar verdadeiramente, definitivamente, todo esse clima tenso que existe entre os poderes? Acredito que sim. Eu creio que é hora de resgatar. Muita gente ao longo do governo do Bolsonaro muitas vezes criticou um mantra do Bolsonaro: jogar nas 4 linhas da Constituição. Eu penso que está na hora de todo mundo voltar para as 4 linhas da Constituição. Porque se nós estivermos dentro das 4 linhas da Constituição, nós não precisamos outras leis persecutórias, nós não precisamos outras leis excepcionais. E quando o general falou da questão de viver fora dos exilados, eu costumo dizer, general, que eu estou expatriado pelas mesmas razões que me levaram em 78, 79 e 80 a levar muita porrada nas manifestações pró-liberdade, contra a censura. Eu me mantive fiel. É isso aí. Eu me mantive coerente com essa busca pela liberdade. Outros campos do jornalismo, infelizmente, das artes, abandonaram esse preceito. Então, quando eu escuto uma ponderação de que está na hora de todos nós voltarmos para dentro das 4 linhas, nós temos que ter a percepção, né, general e Paulo e os nossos espectadores, que até agora quem estava sendo cabresteado pelo respeito à norma constitucional era basicamente o campo conservador. Então é uma hora de sentar, ter a capacidade. O meu medo, general Paulo e nossos amados espectadores, eu não sei, eu não percebo da parte de uma série de pessoas uma predisposição para aceitar dar um passo para trás. Não é que nós venhamos a dar um passo para frente. Quando você escuta um ministro que nem o Padilha, dizendo que se o Trump retalhar, o azar é dele e dos Estados Unidos, você vê que há uma postura beligerante a uma manutenção. E é muito bom perceber que no nosso campo, no campo conservador, as pessoas começam a entender que o melhor para viver é o respeito à pluralidade. Eu não gosto da palavra diversidade, sou contra. Eu gosto do respeito à pluralidade, pluralidade de opiniões, pluralidade de conceitos, mas sempre dentro de um respeito exacerbado a toda a nossa herança judaico-cristã, e isso inclui família, inclui Cristo, inclui evitar o assassinato de nascituros, inclui respeito às nossas crianças para que não sejam cooptadas por ideologias de mudança de sexo, porque aqui, só para passar já para o Paulo, general, eu acho muito engraçado quando alguém diz que uma pessoa aos 14 anos não pode responder por seus crimes, mas aos 6 anos já querem defender que ela possa mudar de sexo.
Quer dizer, são conceitos totalmente diferentes e assustadores. Então, é muito importante isso que o general colocou. O que me preocupa, general, Entendi. e eu tenho pesquisado muito sobre isso, é entender até que ponto o outro lado está disposto a voltar para as 4 linhas da Constituição. Olha, eu até interrompo, entro, né? Você fez aí praticamente uma pergunta para o general, mas não tem como fugir muito disso, viu? Não tem como fugir muito disso, né? Vai ter que aceitar. Você vê, disseram que Trump ia representar o fim da democracia, um risco para a democracia mundial, que iria aumentar as guerras. Veja o que aconteceu no Oriente Médio e o general Pazuello vai poder falar perfeitamente sobre isso. Ou seja, poucas horas depois de ser anunciado como o vencedor das eleições americanas, os Houthis já vieram com uma proposta de cessar fogo. Unilateral, fala pra gente. Olha só, isso já não é um bom sinal? Ou seja, o Trump nem começou ainda, só pelo nome dele já ter surgido, né, já começa a soar, a ventar, né, ares de paz no mundo. Isso é extraordinário. O Talibã quer uma negociação com os Estados Unidos. Olha aí, o Talibã do Afeganistão. O Kim Jong-un da Coreia do Norte quer sentar e rever os diplomáticos. O que vem provar que são narrativas da esquerda para tentar convencer a opinião pública de que eles estão certos, de que eles devem permanecer no governo. E passaram 4 anos no governo americano e o resultado veio aí. A democracia foi provado, ou seja, não funciona a ideologia da esquerda. Está aí, provado isso na prática. Mas, general, explica como é que foi esse negócio lá no Oriente Médio. Eu queria primeiro responder o Alfredo, se você permitir. Claro. Queria voltar ao ponto de que eu concordo com ele, mas eu volto um pouco mais atrás no que eu falei, Alfredo, que é o seguinte: se você não tem um contraponto, você está onipotente, como estava o sistema, como estava a esquerda, o governo, as ideologias, a mídia, o judiciário, era onipotente. Você não tinha contraponto. Então era muito fácil, nesse momento, eles serem arrogantes, eles serem beligerantes, eles acharem que são inatingíveis. A palavra-chave é: quando você se acha inatingível, aí, meu amigo, aí você não tem limite. Então, no momento que você começa a construir o contraponto, que o cara começa a ver que o outro lado está se fortalecendo e cada vez mais recebendo reforços, e agora um pequeno reforço chamado o governo americano, muda o desenho. Eu acho que a posição do Padilha, eu não a ouvi, mas a posição do Padilha nesse momento ainda é muito precoce, porque as coisas ainda vão se ajustar, ainda vão compreender o tamanho desse contraponto, e acredito que isso é a base de uma acomodação. Desculpa, mas eu queria colocar dessa forma. Nos Estados Unidos a gente chama isso de choro de viúva. Então, com relação agora ao Oriente Médio, a primeira posição dos Houthis, é preciso só contextualizar e entender que o Irã, ele é o verdadeiro inimigo de Israel, é o oponente de Israel, é o governo do Irã, é a ideia de um grande califado a partir dos ayatolás, e o Irã tem 4 braços que Irã usa para atacar Israel constantemente. O Hezbollah no Líbano, no sul do Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, uma jihad islâmica mais radical nos territórios ocupados, uma parte mais radical da jihad, e o surgimento dos Houthis no Iêmen. Esses 4 proxies do Irã é que fizeram o ataque real a Israel. Muito bem. No momento que o Trump ganha, os Houthis, que estavam fazendo ataques com mísseis e ataques piratas nos navios que cruzam aquele estreito, principalmente os navios petrolíferos, os navios de comércio,
que passam no canal de Suez e descem em direção ao Índico, os Houthis unilateralmente declararam paz, que vão encerrar os seus ataques naquela região. Automaticamente, o custo dessas viagens, dos seguros, o custo logístico disso já muda. Automaticamente, na hora que você não tem mais o risco de ser atacado por um míssil ou por um pirata, e você é uma embarcação comercial, então você ou não passa mais ali, né? Ou você precisa de uma escolta para passar ali, ou precisa de um seguro que custa 10 vezes mais. Só tem essas 3 opções. No momento que isso acaba, o custo vai lá para baixo. O custo cai, obviamente, petróleo, que é o grande commodity disso, deverá cair nesse aspecto. Ok? Então, é fundamental entender a geopolítica, como funciona, e como funciona uma força militar infinitamente maior do que o mundo todo junto 10 vezes. Vamos parar de criancice, de achar que qualquer tropa do mundo, qualquer exército do mundo tem a condição de contrapor ao poderio militar americano. Não tem a menor, zero. É tão distante do restante que você trabalha apenas com reposicionamento de tropa. Você não entra no conflito. Você reposiciona a tropa, reposiciona navio, reposiciona porta-aviões, reposiciona bombardeiros, desloca a tropa paraquedista para lá, para cá, acabou, já resolve a guerra. Que ninguém vai enfrentar uma indústria bélica e um poderio militar como o americano. Não há essa possibilidade no mundo hoje. Então basta essa força existir e se posicionar da maneira correta. A posição foi feita por Trump, não é uma posição nova, é uma posição conhecida. Vai continuar brincando com isso? É ruim, hein? Não vai dar certo. Senhores, olha, chegamos ao final desse programa, desta quarta-feira, mas eu quero convidá-los para participar do nosso programa do meio-dia nesta quinta-feira, tá bom? Eu agradeço demais a participação do deputado General Pazuello. Muito obrigado, viu, o deputado, obrigado, pela Paulo. sua participação. E Alfredo Bessoff, muitíssimo obrigado mais uma vez. E eu os convido para participar do nosso programa nessa quinta-feira, para a gente brindar a nossa audiência para falar sobre outros assuntos também bem interessantes que acabam sendo uma forma de repercussão dessa eleição nos Estados Unidos. Muito obrigado a vocês dois e até a próxima. Viu? Bora, Trump! Bora, Trump! Bora, Bolsonaro! Também. Valeu, tchau, Também. obrigado. Um gente. abraço para vocês. Tchau. Muito bem, nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, eu peço que nos dê o like e compartilhe o máximo que puder, porque é muito importante para que nós continuemos por aqui produzindo um programa de qualidade como esse. Muitíssimo obrigado e nos vemos de novo nessa quinta-feira. Até lá.